para libertar o indivíduo ou tirá-lo da cruz, ele também seria executado. Então você percebe, alguém crucificado era intocável. Agora, o que mais surpreende é que os historiadores dizem que uma pessoa crucificada levava até 9 dias para morrer. Que coisa, né? E a morte levava um período de 36 horas até 9 dias. E a pessoa morria normalmente de febre traumática ou de tétano. No caso dos judeus, que não permitiam tal situação, em tal extremidade, o indivíduo podia ficar na cruz apenas até 3 dias. E se não morresse até o 3º dia, eram quebradas as pernas com um martelo, com uma estaca grande, e aí se perdia o peso e a pessoa era sufocada. Um sofrimento horrível, meu Deus, hediondo, agressivo, cruel. E Roma utilizou. Lembra que Jesus profetizou dizendo que no templo não ficaria pedra sobre pedra? Lembra disso? Essa palavra profética se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois da sua ascensão. Os judeus se revoltaram contra Roma, e Roma invadiu Jerusalém de tal maneira, em tal agressividade, que Joséfo, um dos historiadores dos judeus e das antiguidades, escreve que a mortandade foi tão grande em Jerusalém, na Judéia, que os cavalos não ficavam de pé por escorregarem no sangue. E nunca foi utilizado um número tão grande de cruzes e de pessoas crucificadas como nos anos 70 depois de Cristo. Que coisa, né? Então, quando Cristo foi conduzido à cruz, ele foi conduzido exatamente numa situação de envergonhamento, de humilhação, de sofrimento, de crueldade. Existem pelo menos, 3 tipos de cruzes que eram utilizados na época. A cruz de Santo André, que é aquela cruz em forma de X, era muito utilizada. Havia uma outra cruz utilizada, que é a cruz de Santo Antônio, em forma de T. E finalmente a cruz latina, muito usada pelos romanos, é que é conhecido por todos nós. Então eram 3 tipos de cruzes usadas. Na hora em que se conduzia o réu até o local da crucificação, do julgamento, não era costume carregar toda a cruz montada, mas somente o patíbulo dessa parte de cima. Estão entendendo, amados? E quando o indivíduo chegava ao local da crucificação, 3 coisas eram pelo menos feitas com o indivíduo. Primeiro, era tirado toda a sua roupa, ele ficava nu, era crucificado nu. A segunda é que era raspado todo o pelo do corpo, tanto das pernas, como das virilhas, como do peito, como na cabeça, na barba, tudo era arrancado. Entende? E a terceira, finalmente, é que o indivíduo era pregado, né, na cruz. Quando eles colocam aquele nas pinturas, né, aquele suporte para os pés, aquilo lá não existia, irmãos, tá? Então, ou a crucificação era feita um pé sobre o outro, sem base, ou era feito separados de acordo com a situação. Agora, olhando para Hebreus capítulo 12, versículo 2, a gente percebe como Jesus suportou a agonia, a dor e a morte. Hebreus 12, 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A Bíblia diz que a cruz não foi algo leve, algo fácil, algo que Jesus
levou da maneira mais suave possível. Ele diz, ele suportou, e o termo grego diz, ele foi esmagado na cruz. Todos os seus sentimentos, as suas emoções, todos os seus nervos, o seu corpo, os seus músculos sentiram o impacto do esmagamento naquele lugar. Quando fala de suportar, significa que ele, embora estivesse sendo totalmente prensado na cruz, e todos os seus sentidos fossem agora tocados, ele aguentou, ele não desistiu. Jesus poderia ter pedido que o Pai enviasse anjos no momento, e milhares de anjos teriam sido enviados, e ele teria sido liberto, mas não, suportou. Profunda dor, humilhação, vergonha, desprezo, ele esteve ali. Por quê? Porque Cristo removeu lá na cruz os nossos pecados. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha no seu coração uma determinação de cumprir a vontade do Pai. Ele se humilhou, ele se permitiu ser preso à cruz por amor, por graça, por misericórdia. Lá em Colossenses 2,14 diz que e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu e pregou-a na cruz, aonde Jesus cancelou todas as nossas dívidas. Que dívidas eram essas? Dívidas de pecados, de maldições, dívidas da ira vindoura, dívidas de escravidão, de dor, de desobediência. Aonde ele gravou isso? Na cruz, no ato de entrega, no ato de morte. E é por isso que a cruz se tornou uma das mensagens mais importantes do Evangelho, porque é no sofrimento, é na dor, é que Cristo revela o seu grande amor. É na cruz, no momento da sua morte, pregado, ele remove, ele retira, ele arranca de nós a culpa, ele arranca de nós a ira vindoura, as maldições. Ali na cruz, ele é libertador. Amém? Na cruz, lá. Em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16, nos diz que na cruz é que Cristo nos reconcilia com Deus. É lá na cruz. É lá na cruz que Ele nos ata a Deus, ao coração do Pai. Estávamos distantes, separados e até abandonados por causa das nossas más escolhas, mas Cristo na cruz nos atrai ao Pai e nos ata ao coração dele. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16 diz: pois Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Você veja que na cruz, por meio da cruz, ele nos reconcilia com Deus, nos faz um, nos faz família dele. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz que ele fez a paz com Deus, foi pela cruz, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, aonde? Derramado na cruz.
O sangue, quando toca a cruz e cai sobre a terra, estabelece caminho aberto para que o homem tivesse paz com Deus e paz consigo mesmo. Mas a reconciliação não é apenas entre o homem e Deus, mas é com todo o universo, é com todo ele, com todo o cosmos e com toda a natureza. Agora a cruz, ela trouxe um grande preço, um alto preço, e Cristo pagou totalmente por nós. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Fomos comprados, resgatados para Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz. Agora, há um preço a ser pago por nós também. Ele já fez a obra por nós. Agora perceba como a palavra se volta a nós, a uma postura nossa, a uma resposta nossa. Em Mateus 10, 38 diz, Jesus falando: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus diz que para segui-lo só há um caminho, e o caminho é ir em direção à cruz, e depois segui-lo. É impossível seguir a Jesus se não ir à cruz. É quando nós olhamos para a cruz onde Cristo morreu pela fé, nós reconhecemos toda a obra e vontade de Deus ali. E é por meio dessa obra é que Deus nos convida então a segui-lo, porque foi pago um preço muito alto. E a palavra está nos dizendo: enquanto você não reconhecer esse preço pago na cruz, enquanto você não valorizar esse preço, enquanto você não aceitar esse preço pago na cruz, enquanto você não temer o preço que foi pago na cruz, não tem como segui-lo. Não adianta nós acharmos que vamos seguir a Deus se não olharmos para o grande preço que a cruz exige agora de cada um de nós. Porque a cruz, para seguir a Jesus, exige de nós entrega, submissão, temor. A gente chega e vê a obra de Cristo da cruz e entende que agora eu preciso tomar uma nova decisão, eu preciso fazer uma escolha. Não pode mais ser do mesmo jeito. E Jesus diz: isso tem que tomar a cruz, tem que recebê-la, tem que assumi-la. É por isso, meus amados irmãos, que a cruz é tão valorizada em vários países, especialmente nos países onde as igrejas são perseguidas. É verdade. Os cristãos que vivem nos países árabes e em outros como a China, aqui perto no México, na Colômbia e muitos outros países onde chega a ser proibido pregar a Cristo, eles gostariam desesperadamente de poder usar uma cruz no pescoço e não podem, porque significa morte. Gostariam desesperadamente de colocar uma cruz como aquela lá fora, lá na frente da igreja, e não podem, porque não podem expor. Eles amam a mensagem da cruz, amam a Cristo, mas não podem. E muitos que o fazem morrem. Quando você olhar a próxima vez por uma cruz, seja no cemitério cheio de vela no chão, seja lá no alto da montanha, irmãos, não olhem para quem a pôs, mas olhem para aquilo que significa no reino espiritual. E eu tenho um respeito muito grande quando vejo a cruz.
Porque a cruz não pertence ao catolicismo, não pertence ao espiritismo, ela pertence a Cristo e pertence a você. Você entende isso, amado? Os cristãos da igreja primitiva, quando viam a cruz, era o maior símbolo de identificação. Mas depois, por causa da grande perseguição que passaram a sofrer por causa de Nero, eles esconderam a cruz e passaram a usar o símbolo do peixe para se comunicar. Aquilo que era vergonhoso, aquilo que era, odiando, Deus o usou para dizer: eu uso o que é odiando e horrível para anunciar que eu amo, que eu trago a paz. É claro, amados, que a cruz em si não é objeto mágico, não. Carregar na cruz ou tê-la exposta não significa que será um talismã da nossa fé. Não, os irmãos estão entendendo? É a obra de Cristo na cruz que nos faz lembrar dela, do que Ele fez por nós. Isso é precioso. Em Gálatas 2:20 diz que se Cristo está crucificado na carne, na cruz, aliás, nós também estamos sendo convidados a permitirmos ser crucificados com Ele também. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Você pode nessa noite dizer assim: fui crucificado com Cristo? Amém? Você pode dizer isso nessa noite? Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Quando Cristo foi pregado na cruz, eu fui pregado com Ele. E a fé que eu vivo agora é uma fé viva e dinâmica daquele que ressuscitou dos mortos, aquele que se entregou, aquele que me amou e aquele que hoje vive em mim. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, a gente levanta uma pergunta: mas eu fui crucificado com Cristo, quando eu digo que já fui crucificado com Ele, já estou morto com Ele na cruz? Quem é que está morto mesmo na cruz, se eu estou vivo? Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, a nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado mais como escravos. Quando Cristo foi crucificado, eu fui com Ele também, porque a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, Ele me faz nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Em Gálatas 6,14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Se há um lugar para me gloriar, é na cruz. É porque ali na cruz o velho homem foi, e o mundo também foi, porque a partir de hoje sou novo, nova vida. Estava me lembrando de uma irmã que morreu nos anos 60, chamada Mel Stewart. Ela tinha um tumor maligno e na época não havia remédios como hoje, e ela sentia dores horríveis, não conseguia dormir. Essa irmã orava e pedia ao Senhor para que a levasse para a glória. E numa das noites, um sono muito agitado, ela de repente abre os olhos e ela se vê nas ruas de Jerusalém. E quando ela vê uma multidão, vai chegando, ela está tendo uma visão, uma multidão vai chegando, vai juntando gente, e ela fica assustada, porque não está mais no seu quarto, está ali. Ela sente o frio, ela sente o vento,
Ele acende aquele dia. Gente, quando ela percebe um homem seguido por outros dois, cai na frente dela com uma cruz pesada, exatamente onde ela está, e olha para ela. E ela vê o sofrimento de Jesus naquela hora, e ela pede para o Senhor: Jesus, deixe-me ajudar você. E quando ela fala isso, ele volta para a cruz e ela acorda na cama, no quarto, e percebe que o tumor desapareceu. Foi totalmente curada, sem dor, sem sofrimento, sem nada mais. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele Jesus que carrega aquela cruz é o mesmo ontem, é hoje e o será para sempre. E a sua obra de transformação, de redenção, de libertação, de cura continuam ainda intensos e os mesmos hoje. E é a respeito disso que os apóstolos falavam. Os apóstolos, quando Jesus subiu aos céus, começaram a anunciar o quê? A mensagem da cruz. Os apóstolos não anunciavam quanto você vai enriquecer dando dízimo, não anunciaram quanto de fama você pode adquirir em nome de Jesus, quantas coisas você pode fazer. Não, os apóstolos simplesmente saíram e passaram a anunciar a cruz, a mensagem da cruz. 1 Coríntios 1:23 diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A mensagem dos apóstolos era Cristo crucificado. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 diz: pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Impressionante, né? A insistência dos apóstolos dizer: ele morreu e a sua morte traz vida. Agora, eles foram perseguidos por causa da cruz. Foram perseguidos por causa dessa mensagem do Cristo crucificado. Gálatas 6:12 deixa apenas uma expressão, mas a gente vê no livro de Atos o quanto foram perseguidos e mortos. Gálatas 6:12 diz: os que desejam causar boa impressão estejam tentando obrigá-los a circuncidarem-se, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Anunciaram uma mensagem meio agradando às religiosidades, aos religiosos e às religiões da época, não trazia perseguição, mas anunciar a cruz de Cristo, na sua integridade, nas suas exigências, trazia perseguição e morte. E não temiam. Lá em 1 Coríntios 1:18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É por isso que os apóstolos não tinham medo. Anunciar a Cristo, Cristo morto, Cristo crucificado, Cristo ali, se submetendo, se sujeitando, sendo humilhado, estava trazendo poder para a vida deles. E poder, amados, são milagres, são sinais, são manifestações de Deus, é salvação integral. Por isso que não temiam anunciar a Cristo. Lá em Gálatas 6,14 diz que ser perseguido, reconhecer que é o poder de Deus, trazia grande alegria para o coração deles. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Se eu quero honra, ou se eu quero trazer glória, que traga para a cruz onde meu Senhor morreu. E eu quero terminar com dois conselhos. Primeiro, não anular a cruz, ou seja, não anular a mensagem da cruz, não apagar a obra de Deus no seu coração.
não impedir o Espírito de fazer e continuar a fazer a obra que Ele já começou na sua vida. Em 1 Coríntios 1,17 diz: pois Cristo não enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Não anulemos a cruz de Cristo, não anulemos a mensagem de Cristo, não vamos parar de falar aquilo que Cristo fez. Amém? Amém. Não vamos permitir que o Espírito se extinga em nós. E você sabe que há muitas maneiras de nós apagarmos o Espírito. Não, vamos pedir ao Senhor para revitalizar, para nos enxertar e para nos encher mais da plenitude do Espírito, para que a mensagem da cruz seja evidente na gente. Amém? Esse é o primeiro conselho. E o segundo conselho é, querido, exiba a cruz de Cristo publicamente. Exiba. Mas como é que exibe isso, pastor? Tem que pegar agora, comprar uma cruz e carregar comigo? Não é dessa cruz que estamos falando, é da obra de Cristo na tua vida. A cruz significa o Evangelho redentivo de Deus que está em você, a obra que o Espírito já começou em você. Anuncie a Cristo Jesus, anuncie como os apóstolos fizeram, anuncie como a igreja primitiva fez, como muitos homens e muitas mulheres o fizeram durante 2000 anos. Continua a anunciar, testemunha da obra de Jesus na tua vida, testemunha os efeitos da obra de Cristo na tua vida, testemunha o poder de Deus na tua vida. Amém? Primeiro, não anule o Evangelho na tua vida. Segundo, faça público, anuncie a Cristo Jesus. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O Senhor Jesus está nos convidando nessa noite, amados, a assumir o nosso lugar no reino, é assumir a nossa forma de filhos, é assumirmos a nossa identidade para a qual nós somos salvos, que Ele pagou o preço da cruz. Ele está nos chamando para sermos luz, sermos sal, nós sermos a própria mensagem de Cristo, ou seja, a cruz está encarnada em nós. Você não precisa fazer uma cruz, você deve viver uma cruz, ou seja, viver a novidade de vida que Ele conquistou para ti. Amém? A redenção começa na cruz e depois passa por ela. Só que você carrega ela consigo. Eu vou lembrar de uma história muito antiga, que diz que foram distribuídas várias cruzes para os peregrinos que estavam indo para Nova Sião, Celestial. E cada um pegou a sua cruz e foi carregando naquela caminhada. Era um mutirão de gente carregando cruz. E havia um irmãozinho lá da fé que achava que a cruz dele era muito pesada. Ele olhava para os outros carregando, alguns com alegria, outros com tristeza, mas alguns com tranquilidade. E a cruz dele era incômoda, era difícil de carregar, era desajeitada, e aquela foi entregue a ele para carregar. E ele reclamava constantemente. Na primeira noite ele percebeu que alguns desistiram de carregar a sua cruz e começaram a caminhar sem a cruz em direção a Sião. No segundo dia ele foi observando, ele pensou: sabe, eu tive uma ideia, eu vou olhar de quem que é a cruz mais leve aqui. Cadê um? À noite todas as cruzes são colocadas na parede, e vou ver de quem que é a mais leve, pela observação, talvez daquela irmã, talvez daquela adolescente, ou daquele senhor idoso. Eu não sei, eu vou observar. Se eu perceber que aquela cruz é mais leve, eu vou lá separar ela, e amanhã eu acordar, eu sou o primeiro a pegar ela. E fez assim naquela noite, escolheu a cruz de uma outra pessoa. Na manhã seguinte, ele pega aquela cruz e sai andando, e percebe que a cruz que ele havia escolhido durante a noite, enquanto ia palpando e tentando sustentá-las, era dele. Não. Na terceira noite, já às vésperas de entrar em Sião,
Ele pensou: está muito pesado, eu vou cortar um pedaço dessa cruz, ninguém vai ver mesmo. E à noite, quando todo mundo dormia, tirou meio metro da cruz e falou: agora vai ficar mais leve. E de fato ficou. No dia seguinte, mais cedo, ele continuou andando com todo o povo agora satisfeito que a cruz estava leve. E quando chegam diante de Jerusalém, vendo aquela cidade maravilhosa, celestial, belos anjos, ruas de ouro, o coração fica palpitando já com o desejo de chegar aí para logo. Só que entre Jerusalém e o lugar onde estavam, tinha um abismo muito grande e uma placa bem grande escrita: coloque a sua cruz sobre o penhasco e passe por ela. Sabe, irmãos, a gente vai abrindo muitas exceções e acha que vai para o céu. A gente se engana assim: ou é tudo ou é nada, ou é tudo ou é nada. Jesus disse para todos nós: se nós quisermos segui-lo, devemos tomar a cruz, como diz o texto, Lucas 9, 23, diariamente. É assumir o compromisso todo dia. Todo dia nós temos a escolha de seguir a Cristo. Todo dia temos que fazer a escolha de perseverarmos. Todo dia temos que continuar na decisão da perseverança. E eu quero terminar, amados, com uma outra ilustração. Um cavalheiro que morava numa favela no Rio, por engano recebeu um quadro belíssimo pelo correio. Sedex apareceu lá, entregaram um quadro extraordinário. E quando ele abre o pacote, ele percebe que a pintura era de Cristo, o Cristo na cruz, no Gólgota. E ele olha para aquele quadro e fala para o carteiro: não, moço, isso aqui não é para mim não. Esse quadro aqui não combina com esse negócio aqui não. Dá uma olhada para o remeter, está errado, alguém viu isso aqui por engano. Mas o senhor não é o fulano tal. Sou eu. Mas esse quadro é interessante aqui. Eu não posso levar embora, é seu. Aí aquele senhor, na sua humilde casa, chão batido, paredes cruas, tortas, pega um prego e martelo e pendura na sua sala, naquele cubículo onde morava, aquele quadro. E começa a olhar para aquele quadro, é belíssimo. Você imagina a cena, né? E ele senta no banquinho e olha para aquele quadro. De repente ele olha e diz: mas tem uma coisa não combina com esse quadro aqui. Diz: não, essa parede não combina com esse quadro não. Pegou as suas economias, chamou o pedreiro, e junto com o pedreiro ele rebocou a parede e pôs o quadro lá de novo. Disse: agora sim. Aí, admirando aquela moldura, disse: mas peraí, tem uma coisa que não combina ainda. Essa parede não está pintada, esse quadro. Foi lá, comprou tinta, pintou a parede. Agora sim. Agora parede, quadro, combina. Sentado admirando, ele olha para o chão e diz: meu Deus, tem uma coisa errada. Fala, o chão não combina com a parede, que não combina com o quadro. Aí resolve fazer uma feijoada lá, né, um churrasquinho, os amigos vão lá e fazem o piso. E aí ele deixa o piso alisado, queimado, bonito. Terminada a obra, diz: agora sim, piso combina com parede, combina com quadro. E olha, admira, e olha para cima e percebe que não deu não. Foi lá e comprou o forno e pôs forno e pintou o forno e olhou que o tapete já não era mais o suficiente e nada dominava mais. E finalmente, irmãos, ele se acertou. A pequena mobília estava pintada. Por mais simples que fosse, o tapete combinava. A parede combinava com o chão e com o quadro combinava com o forno, que combinava com a mobília, que combinava. Estava tudo perfeito. Estava belíssimo. Ele senta para admirar aquele quadro e olha e percebe outra coisa.
ele percebe que agora ele não estava combinando com aquele lugar. Aí ele decide tomar um banho, fazer a barba, cortar o cabelo, trocar de roupa, e finalmente se senta satisfeito, porque agora o quadro combinava com a parede, que combinava com o chão, que combinava com o forno, que combinava com a mobília, combinava com ele, e ele combinava com o quadro. Sabe o que quer dizer com isso? É quando permitimos que esse Cristo crucificado, revivido, ressuscitado, Senhor, venha ao nosso coração. Nós não precisamos dizer: você tem que mudar nisso, mudar naquilo, mudar naquilo outro, porque o Cristo que está em nós diz: você não combina mais com esse tipo de programa. O Espírito de Deus diz no seu coração: você não combina mais em estar nesse tipo de lugar. O Espírito de Deus diz agora: você não combina mais em comer e beber esse tipo de comida, ou de fazer esse tipo ou aquele de atitude. O tipo do Cristo que está em você agora te leva a dizer que você não combina mais com aquelas companhias que estão andando, com aquilo que você está usando e que tem que deixar aceso. O Espírito vai nos fazer combinar cada vez mais com o Senhor Jesus. E o Espírito nos leva a ficar cada vez mais parecidos com o reino dele, como filhos e cidadãos. Isso é algo do Espírito que começa quando nós dizemos: sim, Senhor, eu quero. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós ouvimos nessa noite a Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que há vida em Ti, há redenção em Ti pela mensagem de Deus. Nessa noite, Senhor, nós queremos voltar à cruz pela fé, voltar à cruz para o novo compromisso contigo, voltar à cruz para permitir que a Tua obra seja perfeita em nós, voltar à cruz para dizer: eis-nos aqui, Senhor, ajuda-nos a carregar a nossa cruz. Só Tu tens palavras de vida, Senhor. A palavra diz que quem perder a sua vida por Tua causa se salvará. Nessa noite, mais uma vez, queremos vir a Ti para pedir redenção, perdão, libertação. Queremos vir a Ti, Senhor, para pedir que governes nossa vida. Queremos a Ti para pedirmos que Tu tomes o controle das nossas decisões, assumir o plano, o curso da nossa vida. Queremos a Ti para que seja assim. Senhor, mas nós queremos vida nessa noite e pedimos que seja vida com abundância. Não queremos encurtar a nossa fé, nem a cruz que carregamos na responsabilidade. Não queremos, Pai, nessa noite diminuir ou nos recusar de caminhar contigo. Queremos, Pai, pedir que o Espírito nos dê graça, nos dê força para sermos testemunhas da obra de Cristo na cruz, testemunhas do Teu poder. Em nome de Jesus. Você está de pé. Se Deus falou contigo nessa noite por essa palavra,